Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui, só que em lugar diferente agora, né? Mas é porque eu vi algo e eu lembrei da palavra, né? E eu decidi trazer aqui, gravar aqui agora nesse momento, até para não perder o foco, perder o que eu tinha visto, que, né? Irmãos, muitas pessoas perdem o seu futuro por causa de coisas que não tem das escrituras. Muitas pessoas arriscam seus futuros por causa de coisas que não estão incluídas nas escrituras. Muitos acham, inclusive até os hereges, acham que na nova aliança existe profetas. Sim, existem pessoas que acham que existe profetas. Inclusive pessoas que não têm coragem de ler a palavra, né? E acreditam nessas fantasias. Fantasias. O que é? É o camarada chegar e falar, eis que eu te digo, entendeu? Sendo que isso não tem nas escrituras. Inclusive eu tô vendo ele ali, o profeta, entendeu? Chegar e falar assim, olha, porque assim diz Deus. Aí ele vai e fala a profecia, né? Fala assim, você tem que voltar para casa do Senhor, porque senão Deus vai tirar quem mais você ama. E aí a pessoa faz o quê? Vai para um templo religioso, um templo de pedra, o engano. Porque se a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, qual a necessidade, qual a intenção de Deus dizer que se você não voltar eu vou tirar algo que você... Não é por força e nem por violência. É sobre pressão. Isso aí pode. Então, irmãos, quando a Bíblia fala sobre isso, mostra claramente que a salvação é pela graça. É o Pai que dá a fé de crer nele. E não um homem oprimir, dizer o que vai fazer, que Deus vai pesar a mão. E tem muita gente acreditando em profetada. Gente, lá no livro de Mateus, que é a velha aliança, não é a nova aliança, porque o Messias estava vivo. A Bíblia fala que só há um novo testamento quando o testador morre. Então ali, até então, o Messias estava vivo. Toda a prática, toda a história praticada no Novo Testamento, que é o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos, que foi a ação dos apóstolos, é velha aliança, gente. É velha aliança. Então o que acontece? O Messias, ele expulsou um espírito de adivinhão. Por quê? Por que será que ele expulsou esse espírito? O que esse espírito estava fazendo? Será que ele estava falando, cuidado, hein? Lá no futuro vai acontecer assim, 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 tá? Então toma cuidado. Tipo assim, adivinhar o que vai acontecer. Se vocês forem olhar, a semelhança é demais, entendeu? Sobre as profetadas. Tem muita gente que não entendeu ainda o que foi a morte do Messias. Tem muita gente que acha que a morte do Messias foi apenas para perdoar pecados. Você pergunta, por que o Messias Yahushua morreu? A resposta é toda vez a mesma coisa, para perdoar os nossos pecados. Sim, tá certo? Não tá errado, irmãos. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: qual foi o motivo deles terem perseguido o Messias e o crucificaram? Gente, não foi o próprio Criador que crucificou o Messias. Não foi ele. Ele sabia, óbvio, né? Tudo estava programado e predestinado a isso. Que o seu filho iria morrer no madeiro. Só que qual era a causa? Qual foi a causa que o Messias morreu? Ele veio pregar a verdade. Mas
por que que ele veio? Uma pergunta interessante. Por que que o Messias teve que vir pregar a verdade, sabendo que a letra, né, a Bíblia, não vou dizer a Bíblia no geral, mas existia as leis de Moisés, entendeu? Havia, entre aspas, doutrinas já para que o povo seguisse e obedecesse o Criador. Por que que ele teve que vir morrer para perdoar os nossos pecados? Qual foi o motivo disso? Primeiro, que o homem transgrediu a lei desde o princípio, entendeu? Que foi onde a desobediência levou ao pecado. E, logicamente, o pecado gera a morte. Por isso que, quando fala que gera a morte, não é uma vida só terrena. Quando fala que o pecado gera a morte, é para a morte eterna. Tá? Quando fala a concupiscência gera o pecado, e o pecado gera a morte, né? A consciência gera o pecado. É você praticar o pecado e automaticamente, por praticar o pecado gera a morte. Por causa dessa morte, não é a morte física, não é eu pecar e Deus, né, falar assim, não, eu vou matar esse cara porque ele tá pecando demais na terra. Eu vou matar ele, eu vou tirar a vida dele. É o que faz o sistema religioso. Eles te oprimem dizendo, se você não aceitar a Jesus, nome pagão, há 500 anos atrás não existia nem a letra J, a Jesus, se você não aceitar, você vai ter um acidente, tu vai morrer. Tu vai morrer. E muita gente acreditando. Pior que eu tô vendo o profeta do Satanás aqui, ó, bem aqui na minha frente ali. E muita gente acreditando, gente. É incabulável. Gente, a graça, a salvação vem pela graça. Não é por obra. Não é por opressão. Vocês acham que o Criador necessitaria de ameaçar alguém para que aceitasse que Deus é esse? Esse não é o Criador dos céus e da terra. Esse não é o que disse arraiá, eu sou o que sou. Esse não é o eterno. Porque o Criador dos céus e da terra, o eterno, Yahuwah, arraiá, ele não necessita disso. Pelo contrário, o Criador que escolhe quem ele quer. Estão entendendo, irmãos? Então parem de acreditar nessas profetadas. Vão só se lascarem por causa disso. Me lembro bem de uma vez que uma pessoa falou assim, rapaz, eu tô pensando em mudar para tal cidade e tal. Aí chegou o profeta do Satanás e disse assim, ué, irmão, nossa, é bom demais, pode ir, Deus é contigo, não, vai dar tudo certo lá. Eu achei engraçado porque eu lendo a passagem de Salomão, se vocês nunca ouviram falar sobre Salomão e as coisas tenebrosas que ele fez, entra aqui no meu canal e vai lá embaixo no vídeo onde eu falo sobre o templo de Salomão. Eu lembro da profecia qual Natan falou para Davi. Só que antes do Criador ter falado alguma coisa, ele disse assim, Davi tinha segundo o coração de edificar uma casa para o Criador, entendeu? E como ele tinha isso daí em seu coração, Natan, por ser profeta, disse assim, Davi, vai, porque o Criador é contigo. O que Davi ficou até feliz, poxa. Não diz a Bíblia, mas creio que ficou. Na mesma noite, no mesmo dia em que foi dito, o Criador falou com Natan e disse, Natan, eu não mandei você dizer nada para Davi. Vai lá e diz o seguinte, quem és tu, Davi, para fazer uma casa para minha eterna morada? Sou eu que te faço casa. Sou eu que te faço casa. Entendeu? E aí começou. Sentou a lenha. E ainda no final disse, Davi,
Vai ter um que vai sentar no seu trono, tá? Ele vai ser um dos. E não que seria uns dos, sendo Salomão e depois o Messias. Não. Um dos. O Messias só. Que esse edificaria uma casa eterna. O Criador não disse que seria uma casa física. Ele estava falando do templo, morada do Espírito, nosso corpo. Entendeu? Por isso que o Messias diz assim, ó, eu vou derribar esse templo, apontando para o templo de Jerusalém, a casa de Deus, e diz, e vou reconstruir em 3 dias. Ele mesmo mostrou qual a casa edificada que o Criador queria que edificasse. Não é templo de pedra. Por isso que Estevão morreu dizendo, o Criador não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando o Messias morreu, o véu se rasgou ao meio, o véu se rasgou, as paredes se racharam, ali já era, o templo já era. O Messias quis mostrar agora o homem, devido ao pecado, voltou a ter contato com o Pai. Não há necessidade de sacerdotes, não há necessidade de profetas e muita gente acreditando. Irmãos, leiam a palavra, leiam a Bíblia, porque vão cair no engano por causa desses mercenários, filhos de Satanás. Graça e paz. Tenha um ótimo dia. Graça e paz.